Existe um cálculo matemático que os rabinos proibiram há 300 anos. Um teorema tão perigoso que quando Baruch Spinoza o publicou, foi excomungado, amaldiçoado e condenado ao ostracismo eterno. Não porque o cálculo estava errado, mas porque estava certo demais. E o que ele revelava destruía completamente a ilusão mais poderosa que a humanidade já acreditou. A ilusão do livre-arbítrio, Spinoza não descobriu apenas quando você vai morrer. Ele provou matematicamente que o momento exato da sua morte já está determinado. Sempre esteve e sempre estará. Cada respiração, cada batimento cardíaco, cada segundo que você continua vivo é resultado de uma cadeia causal infinita que começou antes do universo existir. Não há acaso, não há sorte. Não há Deus mudando planos. Há apenas necessidade matemática absoluta. E aqui está a parte que vai te chocar. Essa verdade não te escraviza. Te liberta completamente, de uma forma que nenhuma religião, nenhuma terapia, nenhuma filosofia motivacional jamais conseguiu, porque quando você verdadeiramente entende que sua morte já está escrita nas equações fundamentais do universo, algo extraordinário acontece. O medo desaparece, a ansiedade se dissolve e você finalmente, pela primeira vez na vida, fica livre. Mas para entender essa liberdade paradoxal, primeiro você precisa encarar a verdade brutal que Spinoza demonstrou com precisão geométrica. E aviso, uma vez que você vê isso, uma vez que realmente compreende, não há como voltar, sua visão de realidade muda para sempre. Então, se você está pronto para descobrir quando vai morrer e por que isso é a melhor notícia que você já recebeu, fique comigo até o fim. Porque o que vem a seguir vai destruir tudo o que te ensinaram sobre vida, morte e destino. Antes de revelarmos o cálculo de Spinoza, precisamos entender por que os rabinos de Amsterdã reagiram com tanto terror. Em 1656, quando Spinoza tinha apenas 23 anos, a comunidade judaica pronunciou contra ele o sherem mais severo jamais documentado. Não foi uma simples excomunhão, foi uma maldição, uma sentença de morte espiritual e social. O documento do sherem ainda existe. E as palavras são aterrorizantes. Com o julgamento dos anjos e dos santos, nós excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e condenamos Baruch Spinoza. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito quando se deita e maldito quando se levanta. Maldito quando sai e maldito quando entra. Que o Senhor nunca o perdoe. Que a ira e a cólera do Senhor se inflamem contra este homem e tragam sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei. O que um jovem de 23 anos poderia ter feito para merecer isso? Ele matou alguém? Cometeu blasfêmia pública? Atacou a sinagoga? Não. Ele fez algo muito pior. Ele provou matematicamente que Deus não tem escolha, que o universo opera por necessidade absoluta e que tudo o que acontece, incluindo o momento exato da sua morte, não poderia ser diferente. Os rabinos entenderam imediatamente as implicações. Se Spinoza estava certo, então não existe pecado. Não existe mérito, não existem mandamentos que você escolhe seguir ou desobedecer. Não existe julgamento divino, porque não há nada a julgar. Você não poderia ter agido diferente. Suas ações fluem necessariamente de causas que você não controla. E se não há controle, não há responsabilidade moral no sentido religioso tradicional. Imagine o que isso faz com a religião. Todo o sistema desmorona. Por que rezar se Deus não pode mudar nada? Por que seguir mandamentos se você não tem escolha real? Por que temer punição ou esperar recompensa se tudo já está determinado? A própria estrutura de poder religioso ela é construída sobre a ideia de livre-arbítrio. Tire isso e o edifício inteiro colapsa. Mas Spinoza não estava sendo rebelde por rebeldia. Ele estava sendo honesto, brutalmente, matematicamente honesto. E sua honestidade começou com uma pergunta simples. O que é Deus? Não o que você quer que Deus seja. Não o que te ensinaram que Deus é, mas o que Deus deve ser, logicamente, necessariamente, se Deus existe. A resposta de Spinoza foi revolucionária. Deus não é uma pessoa, não é um rei cósmico sentado em um trono. Não é um pai amoroso ou juiz severo. Deus é substância. A única substância que existe, infinita, eterna, necessária.
Tudo que existe é uma modificação dessa substância. Você, eu, as estrelas, o ar, pensamentos, emoções, tudo é Deus se expressando de infinitas formas. E aqui está a parte crucial. Substância infinita age por necessidade de sua própria natureza. Não por escolha, não por vontade caprichosa, mas por necessidade matemática absoluta. Assim como 2 mais 2 não pode ser 5, Deus não pode agir diferente do que age. Tudo flui necessariamente da natureza infinita de Deus, da mesma forma que propriedades de um triângulo fluem necessariamente de sua definição. Spinoza demonstrou isso usando o método geométrico. Ele começou com definições e axiomas, como Euclides fez com geometria, e então, passo a passo, proposição por proposição, provou suas conclusões com rigor matemático. Não era opinião. Não era crença. Era demonstração lógica tão certa quanto o teorema de Pitágoras. Proposição 14 da primeira parte da Ética: exceto Deus, nenhuma substância pode ser dada ou concebida. Proposição 15: tudo que existe, existe em Deus, e nada pode existir ou ser concebido sem Deus. Proposição 16: da necessidade da natureza divina, devem seguir infinitas coisas de infinitas maneiras. Você vê o que ele está fazendo? Ele está provando que o universo não poderia ser diferente. Cada átomo, cada partícula, cada evento, cada pensamento é uma consequência necessária da natureza infinita de Deus. E se tudo é necessário, então o momento da sua morte é necessário. Sempre foi, sempre será. Mas aqui está onde fica realmente perturbador. Spinoza não parou por aí. Ele aplicou essa lógica diretamente aos seres humanos. Proposição 29 da segunda parte: a vontade não pode ser chamada de causa livre, mas apenas causa necessária. Tradução: você não tem livre-arbítrio. Você pensa que escolhe, mas não escolhe. Suas decisões são resultados necessários de causas anteriores que você não controla. Imagine a bomba que isso foi. Toda religião ocidental é construída sobre livre-arbítrio. Você peca ou não peca. Escolhe bem ou mal, merece céu ou inferno baseado em suas escolhas livres. Spinoza está dizendo que isso é ilusão completa. Você não é mais livre que uma pedra caindo. A pedra não escolhe cair. Ela cai porque é sua natureza, dadas as circunstâncias. Você não escolhe suas ações. Age porque é sua natureza, dadas as circunstâncias. Agora vamos ao cálculo que os rabinos proibiram. Como Spinoza determinou quando você vai morrer? A resposta está na proposição 7 da terceira parte. O esforço pelo qual cada coisa se esforça para perseverar em seu ser não é nada além da essência atual da própria coisa. Spinoza chama isso de conatas. É a força fundamental da existência. Tudo que existe se esforça para continuar existindo. Você não decide ter conatas. Você é conatas. Cada célula do seu corpo, cada sistema biológico, cada impulso de sobrevivência é expressão de conatas. Mas aqui está a parte crucial. Seu conatas não é absoluto, é relacional. Você continua existindo enquanto sua potência de existir é maior que as forças que ameaçam sua existência. No momento em que forças externas superam seu conatus, você morre, necessariamente. Matematicamente, Spinoza formulou isso quase como equação. Sua vida é função de conatas dividido por forças externas. Quando conatas maior que forças externas, você vive. Quando forças externas superam conatas, você morre. E tanto conatas quanto forças externas são determinados por cadeias causais infinitas. Você não controla seu conatas. Nasceu com constituição genética específica. Não controla forças externas. Elas são resultado de infinitas causas que precedem você. Portanto, o momento exato da sua morte é resultado de cálculo determinístico. Todas as variáveis foram definidas no momento em que o universo começou. Sua genética, seu ambiente, cada vírus que vai encontrar, cada decisão que vai tomar que afeta a sua saúde, tudo já está embutido na cadeia causal. Você não sabe quando vai morrer porque não pode rastrear todas as causas, mas o universo sabe. Está escrito nas equações fundamentais da física. Isso é aterrorizante? Deveria ser libertador. E aqui está por quê. Se sua morte já está determinada, então preocupar-se com ela é completamente inútil. Você não pode mudar lá
não pode evitá-la, não pode negociá-la. A ansiedade sobre morte é a tentativa de controlar o incontrolável. É seu ego tentando desesperadamente manter a ilusão de que você está no comando, mas você não está, nunca esteve. E aceitar isso dissolve a ansiedade. Pense em como a maior parte do medo funciona. Você tem medo porque imagina que poderia controlar algo, mas não está controlando. Medo de morrer jovem, medo de doença, medo de acidente, medo de violência. Todos esses medos, eles pressupõem que há algo que você deveria fazer diferente para prevenir essas coisas. Mas se Spinoza está certo, não há nada que você possa fazer diferente. Você age exatamente como sua natureza determina dadas as circunstâncias. Isso não significa sentar e não fazer nada. Seu Conats garante que você vai lutar para sobreviver. Isso é automático. Você não precisa decidir querer viver. Você quer porque é sua essência. Mas significa parar de torturar a si mesmo com ansiedade sobre resultados que você não controla. Você vai fazer o que pode. Seu Conats vai operar. E o resultado será o que tem que ser necessariamente mas espere. Isso não torna a vida sem sentido? Se tudo está determinado, se não tenho controle, por que me importar com qualquer coisa? Os rabinos fizeram exatamente essa acusação. Eles disseram que o determinismo de Spinoza leva ao niilismo, à imoralidade, ao colapso de toda estrutura ética. Spinoza tinha uma resposta devastadora para isso. Ele disse: vocês confundem liberdade com acaso. Vocês pensam que ser livre significa agir aleatoriamente, sem causa. Mas isso não é liberdade, isso é caos. Verdadeira liberdade não é ausência de determinação. É agir de acordo com sua própria natureza, não forçado por causas externas. Uma pedra caindo não é livre porque é determinada por gravidade, uma causa externa. Mas Deus é livre porque age apenas de sua própria natureza, não forçado por nada externo. E você está entre pedra e Deus. Quanto mais você age por causas externas, emoções passivas, impulsos que você não entende, menos livre você é. Quanto mais você age por compreensão de sua própria natureza, por razão, por clareza sobre o que você realmente é, mais livre você se torna. Não livre de determinação. Livre através de compreensão da determinação. Isso é paradoxo no coração do sistema de Spinoza. Você não pode mudar o que vai acontecer, mas pode transformar como experimenta o que acontece. Se você age em ignorância, dominado por medos e desejos que não compreende, você é escravo. Se você age em compreensão, vendo claramente as causas que te determinam, você é livre. O evento é o mesmo. A experiência é radicalmente diferente. Voltemos à morte. Seu momento de morte está fixado, mas sua relação com morte não está. Se você vive em ignorância, morte é terror constante. Cada dor no peito é ataque cardíaco potencial. Cada dor de cabeça é tumor cerebral. Você monitora obsessivamente seu corpo, procurando sinais de fim iminente. E esse terror rouba cada momento de vida que você tem. Você está morto antes de morrer porque o medo da morte já matou sua capacidade de viver. Mas se você vive em compreensão, sabendo que morte é necessária, que chega quando tem que chegar, que não há nada a temer porque é simplesmente transformação de forma. Então o medo se dissolve, não porque você reprimiu, não porque você está em negação, mas porque você compreendeu. E compreensão transforma a emoção. Spinoza chamou isso de terceiro tipo de conhecimento, né? Ou conhecimento intuitivo. Não é apenas saber intelectualmente que morte é determinada. É compreensão vivida, incorporada, que penetra tão profundamente que muda como você existe no mundo. E quando você alcança isso, algo extraordinário acontece. Você começa a experimentar a sua vida sub specie aeternatotis, sob a perspectiva da eternidade. O que isso significa? Significa que você para de ver sua vida como narrativa pessoal com começo e fim. Para de ver morte como tragédia ou injustiça. Você começa a ver sua existência como uma expressão necessária da substância infinita. Você sempre foi parte de Deus. Sempre será, a forma muda. A essência permanece. E desse ponto de vista, morte não é fim. É transformação dentro do eterno. Mas não confunda isso com imortalidade pessoal. Spinoza não está prometendo que você, como indivíduo com essa personalidade, essas memórias, esse ego, vai continuar após a morte.
ele é muito claro que isso não acontece. Quando seu corpo morre, os modos de pensamento associados a esse corpo também cessam. Não há céu pessoal, não há sua alma flutuando em algum lugar. Essa forma de existência termina. O que permanece é a essência, não a forma. E a essência já é eterna. Não se torna eterna após a morte. Já é. Sempre foi. Cada momento de verdadeira compreensão, cada instante onde você viu claramente a natureza necessária da realidade, cada experiência de unidade com tudo que existe, isso é participação no eterno. E participação no eterno não está limitada pelo tempo. Não começa com nascimento, não termina com morte. Pense nisso assim, quando você entende verdade matemática, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, você está participando de algo eterno. Essa verdade não foi criada, não vai ser destruída. Sempre foi verdade, sempre será. E no momento que sua mente a compreende, você transcende o temporal. Você está participando do eterno. Spinoza diz que o mesmo acontece com compreensão da natureza necessária de tudo que existe. Quando você vê claramente que cada evento, incluindo sua própria existência e sua própria morte, flui necessariamente da natureza infinita de Deus, você está vendo subspecie aeterna tots. E essa visão já é eternidade, não futura, presente. Agora chegamos à parte que os rabinos realmente odiavam. Se a morte já está determinada, se você não pode mudá-la através de comportamento, então o que acontece com a moralidade religiosa? Por que seguir mandamentos? Por que rezar? Por que fazer boas ações se nada que você faz muda seu destino? Spinoza virou isso de cabeça para baixo. Ele disse: vocês têm tudo errado. Ética não é sobre evitar punição futura ou ganhar recompensa. Ética não é transação com Deus. Ética é compreensão de sua própria natureza e agir de acordo com ela. Você não age bem para evitar inferno. Age bem porque é sua natureza quando você a compreende claramente. Pense em como moralidade religiosa funciona. É baseada em ameaça e promessa. Faça isso ou queime. Faça aquilo e ganhe paraíso. É motivação completamente externa. Você está se comportando não porque compreende que certo comportamento flui de sua natureza, mas porque tem medo de consequências sobrenaturais. Isso não é ética, é obediência baseada em medo. Spinoza propõe algo radicalmente diferente. Quando você compreende sua natureza, quando vê claramente que você é modo de substância infinita, quando entende que seu bem está em aumento de potência de existir e agir, então você naturalmente age de formas que aumentam essa potência. Você não prejudica outros porque prejudicá-los diminui a potência coletiva da qual você é parte. Você busca conhecimento porque conhecimento aumenta a sua potência. Você cultiva amor porque amor aumenta a potência. Não há mandamento externo dizendo faça isso, a compreensão interna de que isso flui de sua natureza. E aqui está a beleza. Quanto mais você compreende, mais sua ação é livre. Livre não como acaso, mas como autodeterminação. Você age de sua própria essência, não forçado por medos e desejos que você não compreende. E quanto à morte nisso tudo? Se você vive buscando compreensão, aumentando potência, agindo de sua própria natureza, então quando a morte chega, você não tem arrependimentos. Não há sensação de vida não vivida. Não há terror de que você desperdiçou tempo. Você viveu completamente, expressou sua essência, participou do eterno. A forma vai mudar, mas o que você realmente foi permanece. Mas há uma questão prática que precisa ser abordada. Se tudo está determinado, incluindo minhas ações futuras, então por que eu tentaria fazer qualquer coisa? Se já está escrito que vou morrer em determinado momento, por que não me jogar na frente de um caminhão? O resultado já está determinado, certo? Spinoza riria dessa pergunta. Ele diria: você está confundindo determinismo com fatalismo. Fatalismo diz que o resultado é fixo, independente do que você faz. Determinismo diz que o resultado é fixo, porque do que você faz, suas ações são parte da cadeia causal que determina o resultado. Você não pode não agir, seu conetes garante que você vai lutar para existir. Isso é determinado também se você está pensando, mas e se eu decido me matar? Então foi determinado que você pensaria isso. E se você realmente faz, foi determinado que você faria. E se você não faz, foi determinado que você não faria. Não há ponto onde você escapa da cadeia
causal. Mas também não há razão para desespero, porque suas ações importam. Elas são causas reais, com efeitos reais. Só não são livres no sentido que você imagina. Então, o que muda quando você aceita isso? Tudo. Você para de se torturar com ansiedade sobre o futuro. Você para de viver em arrependimento sobre o passado. Porque o futuro vai ser o que tem que ser e o passado não poderia ter sido diferente. A única coisa real é o presente. E no presente, você pode cultivar a compreensão, pode agir de sua natureza, pode participar do eterno. A ironia final é esta: aceitar que você não controla quando vai morrer te dá mais vida. Porque a maior parte das pessoas não vive, elas existem em estado de ansiedade constante, tentando controlar o incontrolável, preocupadas com o futuro que imaginam, presas em passado que não existe mais. Elas estão mortas enquanto seus corpos ainda respiram. Mas quando você aceita determinismo, quando compreende que tudo flui necessariamente, você finalmente fica presente, finalmente vive. Cada momento não é contaminado por medo de momentos futuros ou arrependimento de momentos passados. É simplesmente o que é, e você é simplesmente o que é, expressão necessária da natureza infinita, participação no eterno. Spinoza morreu aos 44 anos, jovem, doença pulmonar. Ele sabia que estava morrendo, e seus amigos relataram que ele permaneceu calmo, trabalhando em sua filosofia até os últimos dias. Ele viveu o que ensinou. Não tinha medo porque compreendia sua morte era necessária, parte da ordem eterna, e ele havia participado do eterno através de compreensão. O que mais havia a temer? Os rabinos que o amaldiçoaram viveram em terror. Terror de Deus, terror de punição, terror de morte. Eles seguiram cada mandamento, fizeram cada ritual, rezaram cada oração, e mesmo assim morreram com medo. Porque a obediência baseada em medo não liberta, apenas aprisiona mais. Spinoza viveu em liberdade, excomungado, rejeitado, pobre, sozinho, mas livre. Livre através de compreensão, e quando a morte chegou, ele estava pronto. Não porque acreditava em vida após a morte, mas porque havia vivido completamente enquanto vivo. Havia compreendido, havia participado do eterno, havia expressado sua essência. O que mais? Então aqui está a verdade final que os rabinos proibiram. Você vai morrer. O momento está determinado. Sempre esteve. E não há nada que você possa fazer para mudá-lo. Mas também não há nada a temer, porque morte não é fim de algo real. É transformação de forma... A essência permanece. E se você vive em compreensão, se você participa do eterno agora, então morte é apenas mudança, não perda. A matemática de Spinoza não te diz o dia e hora específicos que você vai morrer. Você não pode calcular isso porque não pode rastrear todas as causas, mas te diz algo mais importante, que sua morte é necessária, que faz parte da ordem eterna, que não há razão para medo, e que a única coisa que importa é como você vive agora, com compreensão ou com ignorância, com liberdade ou com escravidão. Se você está vendo este vídeo, sua morte ainda não chegou, óbvio, mas ela vai chegar. Isso é certo, matematicamente certo. A questão não é se, mas quando... E você não controla quando... Então o que você vai fazer com o tempo que tem? Vai desperdiçar calor em ansiedade tentando controlar o incontrolável? Ou vai usá-lo para compreender, para participar do eterno, para expressar sua essência? Spinoza te oferece liberdade, não liberdade de morrer, isso é impossível, mas liberdade de medo da morte. E essa é a única liberdade real, porque o medo da morte contamina tudo, cada decisão, cada relacionamento, cada momento. Quando você se liberta do medo, você se liberta para viver. Os rabinos quiseram que você acreditasse que precisa deles, que precisa de rituais, de mandamentos, de intermediários entre você e Deus, que precisa viver em medo de punição e esperança de recompensa. Spinoza disse não, você não precisa de nada disso. Você já é parte de Deus. Sempre foi, sempre será. Tudo o que precisa é compreender isso. E compreensão vem através de razão, não obediência. Esta é a mensagem que foi proibida. Este é o cálculo que ameaçou toda a estrutura de poder religioso, não porque estava errado, mas porque estava certo. E verdade sempre ameaça poder baseado em mentira,
você vai morrer. Aceite isso, abrace isso e então, finalmente livre do terror que roubou sua vida até agora, comece realmente a viver. Não para evitar a morte, não para ganhar a eternidade futura, mas para participar da eternidade presente, para expressar a sua essência, para compreender a ordem necessária da qual você sempre foi parte. Este é o presente de Spinoza. Não imortalidade, mas liberdade. Liberdade através de verdade. Verdade sobre determinismo. Verdade sobre morte. Verdade sobre quem você realmente é. E essa verdade, descoberta há 300 anos, ainda espera para te libertar. Se você tiver coragem de aceitá-la